Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, tudo jóia com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico reprodutivo por imagem. Muito potencialmente vocês já devam ter assistido, né, algumas aulas em que faz-se menção, né, ao uso de equipamentos que tornam órgãos, tecidos, imagens, para que a gente consiga facilitar o diagnóstico, né, associado aos sinais clínicos. E dentro da reprodução animal, a gente também pode usar esses artifícios, né, essas ferramentas. Então, como a pergunta, né, da aula de hoje, que a gente precisa responder até o final, é como é que a gente pode usar a ultrassonografia em favor da medicina de grandes animais, certo? Com o foco, né, no caso aqui, em reprodução. Como a gente pode fazer isso? Bom, a ultrassonografia, como a gente já falou na aula anterior, né, em se tratando de diagnóstico, né, a gente usa como um exame complementar, né? É, chama, né, de exame complementar. Muito embora hoje, atualmente, né, a gente faça o uso da ultrassonografia em rotinas, né, em rotinas de manejo. E a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, o que a gente busca? O que é possível fazer através do uso de ultrassom, né, a depender do tipo de aparelho que a gente está utilizando e etc. Movimentos fetais, pulso, circulação arterial, batimentos cardíacos. A ultrassonografia, pessoal, permite o diagnóstico de gestação em estágios super precoces, né? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de Doppler. A associação do ultrassom com algumas ferramentas mais modernas permite a gente diagnosticar prenhez ali aos 14, 15 dias de gestação. Né? Com segurança, a gente consegue fazer diagnóstico e visualizar a vesícula embrionária por volta do 25º dia, né? 24º dia, alguns profissionais mais bem treinados, enfim. Isso tende a se tornar cada vez mais precoce, né? Além de tudo isso, esses diagnósticos, pessoal, são extremamente precisos e a gente não precisa aguardar o estudo daquela imagem, né? O laudo, o veredito final, né? Mas de uma forma mais simplória falando, é dado imediatamente, né? Ela pode ser utilizada no campo, é extremamente viável, eu já falei isso na outra aula com vocês. O custo do equipamento associado ao benefício que ele traz é absoluto, né? Extremamente rentável. E um dos pontos que a gente tem focado bastante, né, principalmente quando a gente vai falar de cursos de inseminação, curso de manejo reprodutivo, é a qualificação da mão de obra, né? Mais uma vez, tudo que a gente quer ser bom, a gente precisa treinar. E quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. É a mesma coisa, né? Enfim, quais que são, pessoal, então, as vantagens específicas do uso do ultrassom, né, em comparação com técnicas paralelas, dosagens hormonais, ou mesmo a palpação retal, né, sem uso do ultrassom, para a reprodução, né? O que eu consigo otimizar, né, com o uso da ultrassonografia? Bem, um dos principais avanços no estudo da fisiologia da reprodução em bovinos, em equinos, em suínos, em pequenos ruminantes, se deu no momento em que os pesquisadores, né, os estudiosos, conseguiram avaliar a fisiologia, né, do crescimento dos folículos, a fisiologia ovariana, a fisiologia da ovulação, a fisiologia da luteólise. Então, quase que a maioria, né, a maioria, na verdade, das perguntas que a gente responde desde que nós iniciamos essa disciplina, elas só foram possíveis de ser respondidas quando a gente conseguiu acessar determinadas estruturas via ultrassonografia, né? Então, isso foi responsável por um grande avanço nos nossos estudos, no entendimento de como funciona a fisiologia, como é a fisiologia reprodutiva dos diferentes animais de produção, né? Então, uma possibilidade de identificar o momento da ovulação de uma égua, por exemplo, nos garante um maior sucesso na prenhez daquele animal. A mesma coisa para as outras espécies. Então, o diagnóstico de alterações patológicas de útero e ovário, muitas vezes, pessoal, eram realizados, né, tratamentos
aleatórios, né? O teste, né? Tentativa e erro, para diagnosticar algumas patologias uterinas e ovarianas, né? E com o ultrassom, a gente consegue ser muito mais assertivo, muito mais preciso, a gente consegue fazer uma indicação de tratamento muito mais efetiva, né? Outra pauta, né? Outro motivo muito importante aí da gente hoje classificar a ultrassonografia como uma ferramenta essencial dentro da reprodução animal é a gente conseguir avaliar doadoras e receptoras de embrião. Então, a fertilização in vitro, né, SOV em paralelo, nem tanto, mas são biotecnologias que são aplicadas, né, no campo atualmente, e isso otimiza, né, o melhoramento genético, né, assim como a inseminação artificial. Então, por exemplo, quando a gente produz embriões in vitro, a gente consegue produzir um número muito maior de embriões que se a gente estivesse fazendo isso com uma vaca e um touro, obviamente, né? Então, acelera o melhoramento genético, a gente consegue colocar muito mais descendentes, né, em um mesmo período de tempo. Então, isso cresceu muito, né, no Brasil. Se vocês olharem os números, abrirem as relatórios aí de inseminação artificial em tempo fixo e transferência de embrião em tempo fixo, vocês vão ver que esses números crescem a cada ano, né? A gente acaba sendo muito mais eficiente dessa forma. E para a gente acertar nessas biotécnicas, né, para a gente ser assertivo, para ter sucesso, a gente precisava saber o real status daquela vaca que iria receber os embriões produzidos in vitro, né? E da mesma forma, a gente precisava conhecer a fisiologia reprodutiva daquela vaca, daquela novilha, né? Que iria doar as suas células, os seus gametas, né? Os seus ossos, por exemplo. Então, eu preciso saber, antes de colher, se aquela doadora que eu estou escolhendo, além de ter características fenotípicas favoráveis para a raça e para a produção daquilo que eu quero produzir, né? Para a produção daquilo que eu quero, carne, leite, etc., eu preciso saber se ela tem características, né, ovarianas, por exemplo, população folicular, enfim, características que me mostrem que eu vou ser efetiva reproduzindo aquele animal em grande escala, em larga escala, né? Se as fêmeas ou se os machos que vão vir, né, daquelas células que eu estou colhendo, também vão apresentar boas características, além de performance, além de produtivas, boas características reprodutivas. Então, é de extrema importância na seleção de doadores e receptores. Com ultrassom, a gente otimizou esse trabalho. Muitas vezes a gente tinha que ficar avaliando esses animais por mais vezes consecutivas, né, a fim de minimizar o erro. E agora com o ultrassom a gente consegue visualizar quantas são as estruturas, quais são, se é um bom momento, se não é. A gente consegue testar se os protocolos, né, que a gente utilizou para sincronizar as receptoras, por exemplo, para receber o embrião, foi efetivo. Então, assim, é inenarrável, né, todas as vantagens que tem no uso da ultrassonografia para esse fim. Então, mais um parâmetro, né, que se associa lá à produção de embriões, avaliar a resposta em protocolos de SOV. SOV, pessoal, a gente vai falar disso, né, mais daqui um pouquinho em biotécnicas, mas nada mais é do que alguns protocolos que possibilitam que mais de um folículo, vários folículos, né, dentro de uma onda folicular, chegue à ovulação, ovulem. Então, esses protocolos, eles são baseados na aplicação de doses bastante elevadas de FSH, né, e LH, e com o objetivo de ovular mais do que um folículo, obviamente, né, e aí com isso a gente consegue colher, a gente consegue inseminar, né, as vacas e colher embriões dessas vacas para ser então transferidos para outras receptoras, né? Então, isso é uma outra forma que a gente tem aí de produzir embrião que não in vitro, também em vivo, mas uma maior quantidade. E, mais uma vez, né, a qualificação da mão de obra, sem dúvida, é o pilar para que todas essas vantagens, né, sejam colhidas, sejam visualizadas, né? Então, existem vantagens, só que a gente sempre tem que lembrar que a contrapartida é ter um técnico bem treinado. Bom, uma outra funcionalidade da ultrassonografia, que talvez hoje não tenha sido tão utilizada em larga escala, né? Porque a gente já tem protocolos de ATF aí no mercado que são
muito eficientes, a gente consegue bons números, né? Então, isso não é mais tão usado, a menos que em trabalhos científicos, etc., avaliar a resposta ovariana ao protocolo de ATF. Então, há alguns anos, né? Ou, na verdade, ainda vem sendo feitos estudos nesse sentido, mas para um sujeito te indicar que no D8 do protocolo você vai usar um determinado fármaco em uma determinada dose, ele testou isso, né, em diferentes doses e diferentes fármacos, enfim, diferentes momentos, e para avaliar aquilo que é efetivo ou não, ele utilizou a ultrassonografia para pegar justamente esses pequenos intervalos de transformação aí, esses pequenos momentos, né, entre a pré-ovulação, a ovulação, por exemplo, para ver o que seria mais eficiente. Então, sem a ultrassonografia, isso não teria sido possível também. O diagnóstico super precoce, que a gente já falou, né? O monitoramento de gestação inicial e diagnóstico de perdas embrionárias. Quando eu consigo fazer, isso é uma contrapartida, né? Quando eu consigo fazer diagnóstico precoce, pessoal, eu consigo avaliar perda embrionária precoce no meu rebanho, né? Então eu consigo ir direto ao ponto, né? Ah, tem várias vacas que não emprenham, mas será que elas não emprenham ou será que elas emprenham e perdem por algum motivo, né? Alguma falha reprodutiva, talvez associada à doença, que é uma coisa que a gente também vai ver logo mais. Então, assim, com a ultrassonografia eu consigo separar os problemas, né? Eu consigo classificá-los melhor. Bom, elas emprenham, só que aí quando eu faço o diagnóstico eu fiz um diagnóstico com 28 dias, por exemplo, e aí eu resolvi checar com 45 dias, e aí parte das que estavam prenha, né, no D28, elas não estão mais. Então, quer dizer, elas não emprenharam? Não, elas emprenharam, entretanto, elas perderam esse embrião, né? Houve uma perda embrionária ali. Então, isso tudo é importante para a gente estudar o sistema como um todo e a eficiência dele, para a gente descobrir em quais pontos a gente está falhando. E, pessoal, a última que eu menciono aqui, e não que seja menos importante, né? Porque isso é muito importante, sim, principalmente a depender de qual é o objetivo, né, da minha produção, a sexagem fetal. Então, com a sexagem, a gente consegue já ter uma estimativa de quantas fêmeas, por exemplo, dentro de uma granja leiteira, né, dentro de uma propriedade com fins para produção de leite, quantas fêmeas eu vou ter sendo desmamadas, né, dali 8 meses, por exemplo, né, e quantas fêmeas eu vou ter em reprodução no ano seguinte. E isso me permite planejar, por exemplo, se vai ser preciso eu adquirir fêmeas para suprir a minha produção média de leite dentro do que eu venho fazendo, né? Dentro daquilo que eu preciso para pagar a minha conta. Então, esse tipo de funcionalidade é extremamente utilizado, né, para sistemas de corte também. Então, por exemplo, preciso saber quanto mais ou menos eu vou ter de macho, porque trabalho com venda de bezerro, né? E aí eu preciso programar quantos machos eu vou vender naquela estação para o meu comprador, né? Então, é uma série de vantagens também relacionada a isso, pessoal. E aí, então, já que a gente já falou das vantagens, eu acho que talvez tenha ficado bem claro para todo mundo. Caso não tenha, vocês, como eu sempre digo, anotem que a gente vai discutir isso, né? Como funciona um ultrassom, pessoal? O que é, né, um ultrassom? É um aparelho que traduz o quê? Como é que ele traduz isso? O que ocorre? Ultrassom, por que ultrassom? Porque eu tenho várias, né, altas frequências de som, de fato, sendo emitidas, né? Então, ali eu tenho frequências sonoras que vão ser convertidas em imagem para mim, né? Então, esses sons, né, gerados ali pela vibração dos cristais que estão ali no transdutor ou probe, que a gente vai ver daqui um pouquinho, eles refletem nos órgãos, né, aos quais eu posicionei aquele transdutor, e, e aí ele retorna aquele sinal, né? O sinal é captado de volta pelo transdutor, né? Aqueles ecos, bate, volta o eco, e eletronicamente eles vão sendo transformados, né, em tempo real, e a gente consegue visualizar então a resposta daquele reflexo sonoro em forma de imagem. Então, é excepcional, né? Aqui a gente tem um ultrassom acoplado a uma impressora, então isso daqui, ó, se vocês conseguem visualizar aqui, a gente está num curral, uma bancada, né? Então a gente consegue gerar e imprimir a imagem, certo?
Bom, então para a gente captar essa imagem, a gente precisa ter um equipamento, né, que é chamado de transdutor, ou é comumente também chamado na rotina aí de probe, vocês vão ouvir muito falar disso. É um equipamento um dos mais caros, né, dentro do aparato todo do ultrassom, e a gente pode obter um ultrassom, comprar ultrassom com uma probe, e pode ir adquirindo outras compatíveis à medida que a gente for necessitando, né? Então, isso é uma probe convexa, né? É uma probe que normalmente a gente usa para avaliação transabdominal, né? Através do abdômen aqui, que é muito comum a gente usar em pequenos ruminantes, né? Pequenos ruminantes. Essa probe é uma probe linear, normalmente a gente usa para palpação retal, né? Para transretal, usa transretal. A gente usa em equinos, a gente também usa em pequenos ruminantes, usa em bovinos, né? O que é possível a gente adaptar aqui é uma alça, né? Uma haste que permita acoplar essa probe aqui, a gente consegue fixá-la e a gente introduz essa alça dentro por via transretal no pequenos ruminantes. E a gente consegue fazer diagnóstico de gestação, avaliação ovariana, etc. Esses outros dois modelos de probe aqui, pessoal, são usados para OPU, né? OPO, como vocês preferirem, que nada mais é do que Ovum Pickup, e que se traduz em uma técnica que a gente utiliza para colher oócitos, né? Então, essa probe é introduzida e aí a gente, existe uma haste aqui, como vocês estão vendo, na extremidade distal dessa haste a gente tem uma agulha acoplada e aí a gente consegue fazer a coleta dos conteúdos foliculares, né? A ablação folicular que a gente fala, né? Também, nós vamos falar um pouco disso lá na aula de biotécnica, para a gente colher conteúdo folicular, né? Oócitos, para fazer produção in vitro de embriões, né? Então, esse modelo aqui é um modelo utilizado em vacas, e esse modelo aqui é um modelo utilizado em novilhas. Como vocês estão vendo, ela é mais fina aqui, né? Então, justamente porque a novilha é menor, né? Para a gente não ferir. O trato, o animal ainda não terminou de se desenvolver, então um pouco menor, para não haver trauma, né? A probe foi fabricada, né? Uma probe um pouquinho mais reta aqui, sem essa baulação. E aí, o que a gente tem aqui? Né? Só para vocês entenderem o que ocorre. Né? Isso daqui é um desenho de uma probe convexa, né? Só para vocês entenderem. Aqui eu tenho camadas de cristais piezoelétricos, né? Então, à medida que a gente posiciona essa probe, então aqui vocês imaginam que a gente está posicionando ela aqui, ó, transabdominal. Então, a gente tem esse reflexo aqui, certo? Né? Nesse formato aqui. E aí, a leitura, né, da imagem que a gente vê, para a gente fazer essa leitura, a gente precisa entender alguns conceitos-chave, né, ou conceitos básicos sobre a formação da imagem ultrassonográfica. Bom, então, para a gente se situar, eu fiz um passo a passo aqui resumido, porque eu acho que talvez seja importante deixar um pouquinho mais de texto nos slides para vocês conseguirem estudar, tá bom? Então, o que eu quero que vocês gravem aqui, o que é importante? Quando uma onda passa por um tecido, pessoal, um pedacinho dela é refletido na forma de eco, certo? Faz um eco. Aquele som bate, faz um eco. E a outra parte prossegue, interagindo com os tecidos mais profundos. Então, vocês imaginem que eu posiciono uma probe no abdômen de um determinado animal. Então, parte, bate e volta, e o restante continua, né, dentro da cavidade abdominal, refletindo sobre os demais órgãos, né, órgãos que estão abaixo daquele em que eu posicionei. Bom, estruturas anecoicas, o que são estruturas anecoicas? Exemplo, líquidos, fezes, enfim, tudo aquilo que tem aspecto líquido, né, viscoso, são estruturas anecoicas. Elas não são capazes de refletir essas ondas. Quando a onda bate, ela não volta. E então, pessoal, a imagem que eu vou ver desse tipo de estrutura são imagens negras. Então, tudo aquilo que está escuro na minha imagem de ultrassom são estruturas anecoicas. O que são? Líquidos, gravem isso. Fezes, né? Urina, muco, enfim, vai refletir em negro para mim. Então, tudo que eu ver preto é líquido. E como que é o nome dessas estruturas que estão sem cor? Negras. Estruturas anecoicas. Imagem anecoica.
Gravem essa nomenclatura, por favor. E aí, pessoal, em contrapartida, nós temos os tecidos que são conhecidos como hiperecóicos. E quem são eles? Tecidos densos, como por exemplo, os ossos, hiperecóicos, né? Então, o que acontece? Grande parte das ondas que batem ali, elas logo refletem, né? E aí essas áreas aparecem com muito brilho. São hiperecóicas, muito brilho. São brancas na minha imagem, certo? Essa denominação, né, além das outras duas que a gente viu aqui, hipoecóicas, reflete imagens de maior ou menor intensidade, variando nas tonalidades de cor cinza. Então, aquilo que é branco, osso, negro, líquido. E aquilo que tem variedades de tons de cinza, né? Tons de cinza, vocês vão lembrar lá daquele best-seller lá de muito sucesso, né? Vocês não vão esquecer disso. São chamadas de imagens hipoecóicas, quer dizer, não são nem anecoicas, quer dizer, não ficam negras, e nem extremamente ecóicas, né? Hiperecóicas, são hipoecóicas, né? Elas respondem parte das ondas que batem ali, refletem, e eu consigo ver uma variação de tons de cinza nessas estruturas, certo? Essas imagens, então, pessoal, são traduzidas em duas dimensões, profundidade e largura, né? Permitindo, então, a gente identificar órgãos, vesículas embrionárias, os placentomas, por exemplo, movimentos fetais, fluidos, batimentos cardíacos, maternos e fetais, entre outras estruturas e ocorrências, né? E aí, existe um outro ponto extremamente importante, que provavelmente isso seria uma pergunta, né, que vai estar na cabecinha de alguns de vocês nesse momento. Bom, professor, uma vez que eu situo uma probe, vamos pensar em transretal agora, a gente já deu exemplo de abdominal lá atrás. Então, fiz uma palpação transretal, né, munida de uma probe linear, e aí posicionei essa probe na região de útero, né, quero fazer uma avaliação do útero. Tá, como que eu sei, né? Será que eu tenho como aumentar a resolução, melhorar a visualização interna desse útero? É possível fazer isso ou não, né? Aí o útero, ele tem um tamanho, certo? Que vocês se lembram lá dos meus desenhos, das figuras que a gente viu juntos. E aí o ovário, ele é bem menor. E aí, com a mesma variação de resolução, eu consigo avaliar os dois órgãos, né? Com facilidade? Não, né? Então, vocês imaginem, se eu tenho uma imagem bem pequenininha no meu Word, por exemplo, e eu quero visualizá-la menor, eu aumento a resolução, né? Se eu tenho uma imagem maior, eu deixo a resolução mais baixinha. E essa variação de resolução no ultrassom a gente chama de variação frequencial, certo? No mercado, a gente tem ultrassons que são comercializados com probe que a gente chama de multifrequencial. Uma mesma probe, ela varia na frequência, ela pode ter 5, 7,5 e 10, por exemplo, né, megahertz de frequência. Também temos outras empresas que fabricam outros equipamentos que trabalham com probes que é unifrequencial, ou seja, elas apenas trabalham com uma frequência. Então, se eu preciso de uma probe se eu preciso de duas frequências na minha rotina de avaliação reprodutiva, eu preciso adquirir duas probes, né? Então, hoje a maioria na verdade até por força da concorrência, né? Existe uma marca japonesa que entrou no mercado já há alguns anos, vocês vão ouvir falar muito disso, alguns de vocês que já fizeram estágio ou trabalham na rotina de fazendas por aí, talvez já tenham visto, né? Que é a Mindray ou Mindray, como vocês preferirem. Ela iniciou trabalhando com probes multifrequenciais, né? E o preço era bem acessível do ultrassom na época, né? A gente conseguia comprar um ultrassom aí por 16, por 15 mil, enquanto que de outra marca que era líder de mercado, outras marcas, a gente não conseguia por menos de 25 mil, né? 26 mil. E a probe deles tinha esse diferencial de ser multifrequencial. E isso é ótimo, né? Porque, como eu falei, quando a gente está numa rotina de campo, a gente nem sempre vai fazer uma avaliação pontual. E aí vocês imaginam o trabalho de trocar uma probe, de ter que pegar outra,
né, acessar 2 vezes o animal por via transretal, é um transtorno, né? Então, não que também não seja possível com uma frequência você fazer uma avaliação, mas quando você tem uma probe com várias, nossa, apertando um botãozinho a gente consegue variar e melhorar a nossa possibilidade da imagem e com isso a nossa avaliação final, né? Então, agora, chegando onde é mais importante a gente chegar, quando eu adquiro ou eu utilizo maiores frequências, eu tenho uma alta resolução da imagem, porém uma menor penetração, né? Então, se eu aumento a frequência, né, trabalho com mais do que 5 MHz, por exemplo, 7,5, que é o que eu costumo usar para avaliar o ovário, eu não consigo penetrar tanto naquele órgão, no ovário, só que eu consigo ver com uma maior resolução aqueles folículozinhos pequenininhos que às vezes estão ali e com uma probe de 5 MHz talvez eu perderia de vê-los, se misturariam, né? Então vocês entenderam? Melhora a resolução, eu consigo delimitar melhor, consigo medir melhor o ovário como um todo, consigo medir melhor um corpo lúteo que eu tenho ali, certo? Então tem todas essas vantagens. Quando eu trabalho com frequências menores, que a gente diz menor do que 5 MHz, a gente obtém uma menor resolução. Contudo, para, por exemplo, acessos transabdominais, né, ultrassom abdominal, que a gente chama, eu consigo ter uma maior penetração. Então, estou fazendo acesso transabdominal, eu preciso colocar numa menor frequência, porque aí eu consigo ter mais profundidade, acessar mais órgãos, não com a mesma resolução, mas eu consigo visualizar uma quantidade maior de estruturas em termos de profundidade. E aí, a título de curiosidade, pessoal, para vocês entenderem melhor o que é esse megahertz dentro da ultrassonografia, 1 MHz significa 1 milhão de ondas sendo emitidas por segundo. Então, se eu tenho 5 MHz, 5 milhões de ondas sendo emitidas a cada segundo de avaliação. Somados os segundinhos, a gente transforma isso numa imagem em tempo real, certo? Então, aqui, ó, para vocês visualizarem, aqui eu tenho uma avaliação de ovário, né, com folículo, e é lá, ó, um folículo dominante, tá vendo? Então, o mesmo ovário, o mesmo animal, né, com estruturas foliculares menores e maiores. Né? Para esse tipo de avaliação, a gente recomenda a utilização de probes com frequências maiores do que 5, 7,5 ou 10 MHz, certo? Bom, agora então, como que eu escolho a frequência? Bom, já falei para vocês, né, que a frequência é definida como o número de vezes em que uma onda é repetida, né? Isso pode também ser chamado de ciclos em alguns livros, né, caso vocês queiram estudar um pouco mais sobre isso. E aí, o comprimento dessa onda é a distância que cada uma percorre dentro de um ciclo, dentro de uma repetição, né? Quanto menor o comprimento da onda, melhor a resolução de imagem, né? Então, quanto mais curto for o comprimento, quanto menos tempo ela demorar para atingir, eu tenho uma melhor resolução da imagem. A velocidade do som, dos sons emitidos, né, é independente da frequência, pessoal, e praticamente constante nos tecidos moles do corpo. Então, selecionar um transdutor de frequência mais alta causa diminuição do comprimento da onda sonora emitida e propicia uma melhor resolução, aquilo que a gente falou lá atrás. Para órgãos menores, né, em que a gente encontra-se com o transdutor mais próximo deles, a gente utiliza resoluções maiores. Para órgãos em que o transdutor está mais distante, né, o acesso está mais distante, utilizamos resoluções inferiores. Aqui, sempre que vocês olharem uma imagem de ultrassonografia em livro, relato de caso, artigo científico, né, vocês vão observar que a apresentação ela pode variar, né? Então, a depender de como o órgão ele é atingido, né, pela probe, né, pela parte dos cristais da probe, a gente pode formar diferentes planos, né, de corte. Então, aqui, ó, imaginando um feto, a gente pode fazer, então, uma secção longitudinal ou sagital desse feto, né, paralelo, quando a gente pega com o ultrassom aqui. Se a gente acessa pela parte dorsal, a gente consegue uma secção frontal, que a gente chama. E aí, se a gente acessa com ultrassom por aqui, né, pela parte caudal ou cranial, a gente acessa uma secção transversal, né, daquela estrutura. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, vou respirar aqui um pouquinho, de avaliação ginecológica através de ultrassonografia. A gente viu, né, que a caracterização na palpação de diferentes estruturas
a gente consegue tanto caracterizar quanto classificar, né, de acordo com o que a gente sente. E a gente falou por várias vezes que a palpação retal é uma avaliação subjetiva, né? Então, muitas vezes ela pode variar de técnico para técnico, né? Se eu tenho um rodízio de profissional trabalhando comigo, muitas vezes eu posso ter algumas inconsistências entre uma avaliação e outra. Porque às vezes o que é classificado como 1, como 2 para um técnico é como 3 para outro, né? E assim, inversamente também pode acontecer. Então, pessoal, quando utilizo a ultrassonografia, a gente vai visualizar uma estrutura, né? A gente tem acesso a ferramentas, como por exemplo a ferramenta de régua, para a gente aferir a medida daquela determinada estrutura, né? Então, os ovários, de forma geral, são estruturas com tamanho relativamente reduzido quando a gente acessa via palpação. Então, a gente vai perceber que existe um emaranhado de órgãos ali, e aí uma estrutura um pouco mais densa, um pouco mais resistente ao toque, é o ovário, né? Além disso, tem uma certa mobilidade, então, muitas vezes escorrega da mão, a gente se perde no meio da avaliação, aí não consegue se lembrar aquilo que já foi, aquilo que já não foi avaliado. Para contar folículo, então, é complicado, né? No caso de avaliação de doadores de ósseo, por exemplo. E a facilidade na utilização do ultrassom nesse órgão é a grande diferença na ecogenicidade, né? Eu tenho uma estrutura ali, o estroma ovariano, ele vai refletir bastante ondas, né? Ele é hipoecóico, né? E eu tenho ali naquele órgão estruturas que possuem fluido dentro das mesmas, então são marcadas por conteúdo que faz com que a devolutiva da imagem seja em tons negros. Então, a gente consegue diferenciar direitinho, né, as estruturas do estroma. E aí, quando a gente fala em corpo lúteo, por exemplo, o contorno do corpo lúteo, ele possibilita a gente delimitar por também ser um contorno um pouco mais anecoico, né, em função dos vasos sanguíneos que ali existem, e, enfim, a gente consegue também diferenciar com facilidade do estroma. E com relação aos folículos, já falei, né, aqui, folículos são caracterizados como áreas escuras, né, na avaliação ultrassonográfica. Normalmente são esféricas. Por que normalmente? Porque às vezes eu estou segurando e incidindo uma certa pressão ali naquele ovário, e isso faz com que alguns folículos fiquem abaulados, né? Então, às vezes fica com formato ovalar, né, ou achatados mesmo, mas normalmente eles são esféricos e bem delimitados, né? São estruturas repletas de fluido, o fluido é anecoico, então fica bem delimitadinho. O que pode, pessoal, causar um confundimento, né, quanto à avaliação ovariana com a ultrassonografia? A gente já comentou que tudo que é líquido, fluido, gera uma resposta anecoica. Então, a gente vai ver cores negras sendo refletidas, né? Quando eu tenho excesso de fezes no reto, quando eu não limpo direito o reto, isso dificulta demais a passagem das ondas sonoras e pode me causar um confundimento, né? Vocês vão ver que quando tem excesso de fezes, formam-se tipo uns feixes, a gente vai ver isso nas nossas aulas práticas, de luz. Então, ficam uns feixes de luz pareados com feixes escuros anecoicos, feixes hiperecóicos com feixes anecoicos, né? Em função do conteúdo de líquido que tem nas fezes somadas às fibras, e isso confunde, a gente não consegue fazer uma boa avaliação. Então, a limpeza do reto antes da avaliação ultrassonográfica é de extrema importância. Além disso, o que a gente pode encontrar são algumas estruturas hiperecóicas bem próximas ali do ovário, né? O ovário muitas vezes vai ficar lateralizado dentro da cavidade pélvica e está bem próximo ali da região dos ossos púbicos, né? E aí isso muitas vezes pode causar algum confundimento. Os intestinos, do mesmo modo, né? Pode confundir. Tem fibra, a imagem acaba vindo um pouco mais hiperecóica, isso faz a gente achar que está vendo ali estruturas que na verdade não são. Então, por isso é importante demais o treinamento, né? Antes de iniciar aí os trabalhos com ultrassom para avaliação ginecológica, como a gente já falou. Então, aqui nessa imagem, eu quero que vocês notem, aqui, eu vou pegar uma outra cor. Aqui, ó, a gente tem
um ovário. Opa, deu uma escorregada ali. Certo? Tem um ovário. Aqui, eu tenho um folículo. À medida que eu movimento a probe, né, eu acabo conseguindo alcançar o lado oposto dos ovários aqui. E aí, então, isso às vezes pode deixar o folículo nem tão escuro, né? E aí, às vezes, na hora de fazer uma imagem como essa, por exemplo, a gente acaba pegando esses pontozinhos aqui um pouco mais hipoecóicos, tá bom? Mas isso aqui é um folículo e a gente consegue visualizar ele bem pretinho, movimentando a probe sobre os ovários. Aqui, a gente tem outros foliquinhos. Não sei se vocês conseguem enxergar junto comigo, né? E aqui, pessoal, a gente tem um corpo lúteo, né? Com um corpo lúteo que já tá bem feio, ele tá bem se confundindo aqui com estrutura ovariana, né? Muito provavelmente esse corpo lúteo aqui tá no final da vida dele, esse folículo aqui vai ovular, né? Então esse é o status desse animal. Então é assim que a gente visualiza, né? Faz a avaliação ovariana e visualiza folículos do ovário. Aí agora aqui, olha que bacana, esse ovário aqui tá muito bonito, né? Pra gente avaliar corpo lúteo. Vamos de novo, pegar o verde. Aí a gente vai delimitar o ovário. Aqui. Então, peguei um pouco a mais aqui, ó. Que vocês tirem que não é ovário, não. Aí aqui, a gente tem os folículos. Tem vários, tá? Não vou fazer todos. É só para vocês entenderem. Foliquinhos. Se eu virar esse ovário, eu tenho que avaliar, né? É uma estrutura que é em 3 dimensões, né? Não tem só um lado. Então, a gente tem que ir rodando a probe no ovário até avaliar todo ele. E aqui, pessoal, olha que coisa linda aqui. Se vocês conseguem visualizar com essa mesma facilidade, vocês vão conseguir. Em breve, eu tenho um corpo lúteo. Um corpo lúteo que a gente denomina esse nomezinho bonito aqui, ó. Corpo lúteo cavitário, certo? O que é um corpo lúteo cavitário? É um corpo lúteo que se formou, né? E acumulou um certo fluido aqui na região central dele. Nada mais é do que as secreções das células luteínicas aqui, progesterona e etc, certo? Mas tem um fluido aqui dentro, né? E isso, pessoal, não torna esse corpo lúteo menos eficiente, certo? Já foram feitos estudos que mostraram que são tão quão eficientes, né? Produzem tanto quanto progesterona que aqueles que não têm a cavidade, né? Então, a imagem do corpo lúteo, pessoal, vai variar em função da sua formação, né? Da manutenção e da regressão morfológica. Vai variar de acordo com a idade que ele tem também, né? A gente consegue identificar um corpo lúteo a partir dos 3 dias de vida. Então, 3 dias após a ovulação, a gente já consegue visualizar uma estrutura semelhante a essa. Normalmente, ele é hipoecogênico, cinza escuro, né? A gente consegue ver que aqui está um pouquinho mais brilhoso do que aqui, isso é o olho que a gente vai adaptando. E pode ter concentração de líquidos, né? Então, como a gente está vendo aqui, ó, certo? O corpo hemorrágico, né, a gente normalmente vai perceber que é uma estrutura um pouco menos ecóica, né? Ele é um pouquinho mais escuro, tá? A informação, certo? E o corpo albicans, que passa a ser uma cicatriz, além de estar um pouquinho menor, ele está um pouquinho mais hiperecóico, certo, pessoal? Então, ó, na luteólise, eu começo a observar a redução da ecogenicidade, né? Não sei porque meu corretor está corrigindo isso daqui, em um período de 24 a 72 horas. Então, se eu fizer uma aplicação de prostaglandina nesse animal, a partir de 24 horas eu já vou perceber que essa ecogenicidade, né, essa cor já vai começar a sumir, né, já vai começar a ocupar estroma aqui de novo, e aí a gente já vai ter novos folículozinhos aparecendo por aqui, certo, pessoal? Bom, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, de um artigo lá de Leal e colaboradores de 2009, a gente consegue ver, né, isso aqui nada mais é do que uma avaliação de receptoras de embrião da raça Nelore, né, então
Todas essas receptoras elas foram submetidas a um protocolo de indução de ovulação, porque para receber embrião ela tem que ter um CL, né? Porque é o CL que mantém a gestação no período inicial, a gente já viu isso lá atrás. E aí foram avaliadas várias receptoras, né? Então ali, ó, em várias delas foi observada a presença de um corpo lúteo cavitário, tá vendo? A cavidadezinha aqui bem regularzinha, certo? Mais um. Esse aqui eu fui meio relaxada no contorno. Mais um aqui, olha só como esse aqui tá bonito. Bem mais preenchido que esses dois, né? O corpo lúteo bem mais bonito. Agora, vejam só esse corpo lúteo aqui, ó. Como ele tá bem mais anecoico. Muito provavelmente já sofrendo luteólise. Uma receptora que não tá tão boa, tá vendo? Agora vejam esse, pessoal. Sem cavidade. Vejam esse outro. Sem cavidade. Vocês conseguem perceber, pessoal, que é fácil a gente visualizar o corpo lúteo? A gente tem que ir treinando, pegando várias imagenzinhas dessas, para na hora que a gente visualizar na prática, a gente conseguir identificar o que é e o que não é, certo? Muitas vezes o pessoal pode confundir isso aqui como, tudo isso daqui como estroma ovariano e isso daqui como um folículo. Mas um diferencial, né, uma dica que eu tenho aí para vocês, é que normalmente, quando eu só tenho folículos, sempre eu tenho uma população folicular, né? Aqui, ó, vários foliquinhos, né? Então, normalmente eu nunca vou ter, assim, uma imagem densa como essa aqui que vocês estão vendo e um folículo perdido no meio, né? E abaulado, né? Então, assim, fica bem fácil da gente diferenciar o que é um célio cavitário do que um folículo, mas pode ser comum de acontecer. Aí aqui, ó, essa imagem, né? Isso aqui também foi um artigo, um experimento. Esqueci de colocar aqui o caminho para vocês encontrarem. Aqui eu tenho a estrutura, né? Depois do abate, né? Foi colhido o CL para ver como é que ele era, né? E aqui a visualização desse mesmo CL no ultrassom. Então, olha lá, a cavidade. Aqui foi feito um corte, né? E olha lá, cavidade e a área luteada aqui, né? Células luteínas. Olha lá. E aqui, tá vendo, ó? A gente tem um foliquinho bem do ladinho dele aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Bom, pessoal, com relação agora à delimitação gráfica das estruturas ovarianas nas diferentes fases do ciclo, como a gente já viu algumas vezes, né? Eu fiz esse desenho para vocês nas imagens anteriores, mas só para vocês entenderem. Essa figura A, essa lacuna A, ela designa o momento de emergência folicular, né? Esse trabalho do professor Cliff Lem, de 2001, trabalhando com uma probe 7,5 para ovário, né? Como eu falei para vocês, que é o que preferencialmente a gente usa. Nessa lacuna B, são vacas durante o proestro. E aqui, na lacuna C, folículo que não ovulou, né? Folículos que não ovularam. Bom, como que a gente delimita isso? Então, nesse caso aqui, ó, a parte em verde é o estroma ovariano e as amarelinhas são os folículos que ele encontrou, certo? Aqui, estroma ovariano e o folículo, vocês conseguem visualizar lá? Ó. Na C, estroma ovariano em verde, folículo amarelo. Aqui vocês começam a observar que esse folículo fez uma trabécula aqui, ó, uma parte cinza, né? Esse folículo a gente fala que ele não ovulou, mas em função dos receptores de LH que existem aqui, ele começou a luteinizar, então alguma populaçãozinha de célula luteínica começou a se formar aqui, ó, mas ele não ovulou, né? Ele não rompeu, ele ainda é visível, né? Então muitas vezes isso aqui pode se transformar no que a gente chama de um cisto folicular, certo, pessoal? Bom, patologias, né, que a gente consegue diagnosticar via ultrassonografia nos ovários. Então, cistos foliculares, que eu acabei de falar. Então, o que é um cisto, né, ou um folículo persistente? Um folículo que seria ovulatório, né, era um folículo ovulatório, mas não ovulou, por alguma incapacidade, algum motivo X. Né? Então, aqui, vou usar aqui o esquema do professor Cliff. Estroma ovariano. E aqui, folículo ovariano. Então, a gente viu lá que, variando de acordo com cada espécie, né, a gente vai ter folículos com tamanhos particulares, né, folículos ovulatórios com tamanhos particulares. Né, mas assim, todo folículo anovulatório, né, ou seja, que não ovulou, com diâmetro maior que 25 milímetros, é classificado como
um cisto folicular. Depois vou passar um artigo aqui para vocês lerem sobre esse assunto. Normalmente ele persiste por mais de 10 dias. Se a gente está fazendo uma avaliação numa fazenda, por exemplo, numa égua, numa vaca, a gente passa o ultrassom e repete daqui 10 dias. Se aquele folículo estiver no mesmo lugar, eu tenho um cisto folicular. E qual que é a causa, né? A etiogenia dele. Normalmente, etiogenia está relacionado com os padrões de liberação de LH. Às vezes existe alguma coisa, algum mecanismo que está inibindo o pico de LH. Então, aquele folículo adquiriu capacidade ovulatória, tem receptor aqui, entretanto, não chega a pico de LH. E aí ele não ovula. Ele envelhece, o óvulo envelhece, isso é ruim, né? É muito comum encontrar debris celulares ou grumos de fibrina, né? Aqueles grumozinhos cinzas que a gente viu lá na outra imagem e que aqui também tem um pouquinho, né? Não necessariamente está luteinizando, né? Tem grumos, fibrina, né? Conteúdo folicular do fluido folicular aqui começou a formar grumo, né? Envelheceu aquele folículo. Bom, e além dos cistos foliculares, a gente também encontra cistos, pode encontrar, né? Cistos luteais. E a gente pode confundir demais esses cistos com CL normal, né? Entretanto, um dos grandes diferenciais é que ele possui grandes cavidades. Então, por exemplo, deixa eu apagar esse aqui, fazer bem feitinho para vocês de novo. Aqui eu tenho um ovário, né? Que aumentamos o zoom nessa imagem, por isso que tá grandão assim, né? Aqui temos um CL. Não é um folículo nunca. Olha que irregular. Tem umas trabéculas aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho um folículo, pessoal. Então, aqui, o que que ocorreu, né? Eu tinha aqui um corpo lúteo, dá pra ver a delimitação dele bonitinha. Contudo, pessoal, ele não sofreu luteose, ele não lisou. Né? Existem aqui células luteais, mas eu tenho cavidades enormes aqui dentro, vocês estão vendo? Isso faz com que muitas vezes esse CL não tenha a sua função íntegra, né? Eu tenho falha funcional aqui. Só que ele muitas vezes, por ainda estar produzindo progesterona em níveis elevados, maiores que, por exemplo, 1 nanograma por ml, ele inibe o pico de LH. E aí esse folículo aqui que deveria ovular, né, para fazer com que aquele animal se torne fértil, não ovula, porque essa progesterona inibe esse pico. Então, é patológico? Muito patológico, precisa estar atento a esse tipo de situação. O que mais, pessoal, que a gente pode falar agora de ultrassom, né? Além das avaliações ovarianas, da avaliação de diagnóstico gestacional, né? Da avaliação gestacional. Então, pessoal, quando a gente faz uma avaliação ginecológica com ultrassonografia e encontra esse tipo de imagem aqui, ou esse tipo de imagem aqui, né? Então, aqui, uma imagem longitudinal, né? Então, um corte longitudinal, aqui eu consigo contornar cornos, né? Uterinos. E aqui, uma imagem transversal, né? Acessada por superior. Então, eu vejo aqui, ó, os cortes. Então, vocês imaginem que aqui, né? Tá o útero. Eu coloco o ultrassom, posiciono ele acima. Vejo longitudinal, posiciono ele por aqui. Então, eu vejo cortes, né? E esses são os cortes tubulares, né? Do útero. E isso, pessoal, que vocês estão vendo aqui, são cornos, são úteros não gestantes, né? Vocês percebam que aqui eu tenho, eu não consigo enxergar nenhum tipo de líquido que caracterize a vesícula embrionária, né? Então, está fechadinho o útero, não tem presença de vesícula aqui, né? Toda a imagem, ela é hipoecóica, né? Ela tem uma cogenicidade, ela reflete em tons de cinza, né? Aí, pessoal, eu faço a diferenciação de um útero gestante e não gestante. Então, nesse caso aqui, é um exemplo para vocês de uma avaliação ginecológica por via transretal e transabdominal, para vocês verem que dá para fazer das duas maneiras, né? Funciona. E nesse caso aqui, como vocês conseguem ver nessa imagem, isso é um útero num corte transversal, né? Então aqui eu tenho um cortezinho transversal e aqui eu consigo enxergar, que é o corte transversal, né? A vesícula embrionária, pessoal.
E isso numa gestação de 23 dias. Vocês conseguem ver aqui. Agora vejam lá, ó, uma gestação de 45 dias numa avaliação transabdominal. O útero já está totalmente expandido, né? E eu consigo visualizar a vesícula embrionária aqui com o embriãozinho. Coisa linda, né? Aí, pessoal, então, agora a gente passa aqui para a gestação de bovinos, por exemplo, né? Só para a gente situar. Então, aqui, ó, uma avaliação por um técnico bastante experiente, né? Num corte transversal. A gente vê aqui, né, cortes do útero, né? Das tubas dos cornos uterinos, desculpa, aqui emaranhados. E aí a gente visualiza o que a gente chama de vesícula embrionária. Nesse caso, pessoal, a gente não consegue visualizar o embrião. Eu vi que tem uma vesícula, normalmente eu não confirmo essa gestação. Eu passo o ultrassom novamente. Por quê, pessoal? Uma coisa que é extremamente importante para a gente ser assertivo no nosso diagnóstico, no diagnóstico de gestação, a gente precisa visualizar não somente a vesícula, né, a presença de líquido ali, mas a gente precisa visualizar, né, o embrião. Então, nesse caso aqui, ó, a vesícula e essa estruturazinha aqui, que eu vou fazer de amarelo, o embrião. Então, a gente consegue aferir batimento cardíaco aqui. E se tem batimento cardíaco, tem uma gestação, né? Está prenha a vaca. Nessa outra situação aqui, ó, já uma gestação de 30 a 35 dias. Olha como fica bonita a imagem. A vesícula não é redondinha, tá vendo? E aí eu já consigo visualizar o embriãozinho aqui, né? 33 dias, olha só que bacana. Gestação de 40 a 45 dias, isso que seria a visualização in situ, né? Aqui no caso de um útero que foi colhido, né? Mas olha só como é que a gente observa. 40 a 45 dias, 40 dias, 44 dias, olha essa estrutura, certo? 60, 70 dias, olha só, já alongou, né? Então a gente consegue visualizar perfeitinho ali. Olha lá, sexagem fetal, que a gente consegue fazer com segurança no diagnóstico de gestação de 60 dias, né? Como que a gente identifica, né? Como que a gente observa, o que que a gente usa, né? O tubérculo aqui, ó, genital, né? Então a fêmea não tem e o macho tem, sempre paralelo ao cordão umbilical, né? Então na ultrassonografia a gente vê essa imagem, cordão, tubérculo genital. Na fêmea, o tubérculo genital, né? Tá falho ali, a gente não consegue observar. Se está virado, né, o feto está virado, o que, que a gente consegue fazer? O que a gente visualiza no macho? Um tubérculozinho paralelo ao cordão umbilical. E na fêmea, a gente não visualiza, só o cordão umbilical. Certo, pessoal? A sexagem também é bem legal de fazer. A gente consegue fazer isso com bastante facilidade. Aqui, feto não diferenciado, né? O tubérculo genital não dá pra gente saber o que é, né? Aqui no caso no B, né? Um machinho, né? O tubérculo genital, a uretra, a gente consegue vê-la logo abaixo, aqui. E no caso da fêmea, ó, o tubérculo sem protuberar, né? Enfim, aqui a gente já conseguindo diferenciar um pouquinho mais avançado, tubérculo genital, a uretra, né? O ossinho peniano, né? No caso, aqui no caso do macho, né? O ossinho, né? No caso da fêmea, a ausência. Então, assim, à medida que avança, a gente consegue fazer de uma forma bem mais precisa, certo, pessoal? Então, era isso, né? Isso foi a nossa aula de uso da ultrassonografia para facilitar a nossa rotina na reprodução de grandes animais. E anotem as dúvidas, estudem bastante e até a próxima, pessoal.